Bem-vindos à 23ª aula do nosso curso sobre a fé ortodoxa de São João Damasceno. Então, nesta aula ainda vamos continuar estudando as heresias cristológicas, mas agora vamos ver o que os concílios de Éfeso e o concílio de Calcedônia falaram a respeito das questões cristológicas. Vamos começar então pelo concílio de Éfeso, que aconteceu em 431. Após o estudo da Santíssima Trindade, os cristãos se detiveram sobre Jesus Cristo. Como poderia ser Deus e homem ao mesmo tempo? Levando adiante ideias de autores anteriores, Nestório, bispo de Constantinopla, pôs-se a combater o título Theotokos, Mãe de Deus, que os cristãos, desde o século III, atribuíam a Maria Santíssima. Tal título significava que em Jesus havia uma só pessoa, a divina, que além de possuir tudo o que Deus possui, dispunha de verdadeira natureza humana. Para Nestório, a humanidade de Jesus seria apenas o templo ou o revestimento do Filho de Deus. A divindade teria passado por Maria, mas não nascera de Maria, o que implicava uma pessoa humana em Jesus, distinta da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tal doutrina causou celeuma entre os cristãos, de modo que o imperador Teodósio II convocou um concílio ecumênico a se realizar em Éfeso, de junho a setembro de 431. O Papa São Celestino I fez-se representar por São Cirilo de Alexandria. O concílio de Éfeso condenou e depôs Nestório, rejeitando a sua doutrina. Não elaborou fórmula de fé, mas aprovou a segunda carta a São Cirilo a Nestório. Condenou o pelagianismo, doutrina excessivamente otimista no tocante à natureza humana, e o messalianismo, corrente da espiritualidade que apregoava a total apatia ou uma moral indiferentista. O Papa São Celestino I confirmou as decisões do concílio de Éfeso. O concílio de Calcedônia, que aconteceu em 451. O pensamento teológico, tendo superado o nestorianismo, que cindia Jesus Cristo atribuindo-lhe dois eu ou duas pessoas, esteve sujeito a movimento pendular. A tese da ortodoxia, que rejeitava a dualidade de pessoas, foi exageradamente enfatizada no chamado monofisismo ou monofisitismo. Com efeito, Eutiques de Constantinopla, adversário de Nestório e seguidor de São Cirilo, ultrapassou o seu mestre ensinando o seguinte: em Cristo não havia apenas uma só pessoa, um só eu, mas havia também uma só natureza, visto que a natureza divina absorvera a humana. Tal posição suscitou ardente controvérsia, pois se lhe opunham Teodoreto de Ciro, Domo de Antioquia, e o próprio Papa São Leão I, de 440 a 461. O imperador Marciano convocou então um concílio ecumênico para Éfeso, o qual, iniciado nesta cidade, foi transferido para Calcedônia junto a Constantinopla. Durou de 8 de outubro a novembro de 451. São Leão Magno, Papa, enviou seus legados, assim como uma carta que definia a doutrina ortodoxa. Em Cristo há uma só pessoa, mas duas naturezas, a divina e a humana, não confundidas entre si. Tal doutrina foi aclamada pelos padres conciliares que condenaram Eutiques e o monofisismo aos 25 de outubro de 451. O concílio de Calcedônia também se voltou para questões disciplinares, condenando a simonia, os casamentos mistos e proibindo as ordenações absolutas, isto é, realizadas sem que o novo clérigo tivesse determinada função pastoral. Em seu famoso cânon 28,
O concílio reconheceu a sé de Constantinopla, a cidade imperial, os mesmos privilégios que a de Roma. O Papa São Leão Magno recusou-se a aprovar este cânon, visto que Roma é a sede dos apóstolos Pedro e Paulo, ao passo que Constantinopla não foi sede de apóstolo, mas derivava sua importância dos simples fatos de ser sede do imperador. Então isto é um pouco sobre os concílios, né? Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.